É sério.podcast. Oferecimento: Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Réveillon Hope Spirits. Liberte seu espírito e celebre essa noite em alto estilo. Oi! E aí, tudo bem com vocês? Hora de mais um episódio aqui no É Sério.podcast e desde já eu agradeço a você que acompanha o nosso canal aqui no YouTube e também pelo Spotify e o Deezer, nossas outras plataformas de podcast. E se você ainda não faz isso, tá perdendo conteúdo de qualidade aqui toda semana. Eu sempre trago um assunto diferente e que você pode compartilhar com o maior número de pessoas. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para que toda semana, quando o nosso programa já estiver ali na ponta da agulha, você já possa receber a notificação e ficar por dentro dos nossos assuntos, tá certo? Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Eu sei que tem muita gente que visualiza aqui as nossas postagens e compartilha também. Isso me deixa muito feliz. É uma plataforma que eu adoro participar, um estilo de conversar com as pessoas. Isso é muito bacana, tá bom? Gente, vamos falar de qualidade de vida, vamos falar de obesidade, que eu sei que não tem uma coisa a ver com a outra, mas esse assunto precisa ser abordado. Vamos falar também de medicina desportiva, enfim, todos esses assuntos fazem parte aí do currículo desse médico que já foi militar aqui da Polícia Militar de Alagoas e hoje ele é especialista na questão da obesidade, é o carro-chefe de atendimentos dele, não só aqui em Maceió, mas também em São Paulo. E eu vou só ler aqui um breve histórico, tá? Ele é formado em clínica médica, né, na Beneficência Portuguesa lá em São Paulo. Tem pós-graduações aí em nutrologia. Depois eu vou diferenciar para vocês. Na verdade, ele vai diferenciar para a gente a questão de nutricionista e nutrólogo, tá? Medicina esportiva, endocrinologia e obesidade. E sempre foi um apaixonado por essa questão de saúde, de metabolismo, longevidade. Eu trouxe aqui para bater um papo com a gente o médico Tiago Omena. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Fabiola. Obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de estar aqui. Fico muito feliz em estar falando com as pessoas, porque falar sobre saúde, educar sobre saúde é uma missão do médico. E isso me deixa muito feliz e enobrecido. Fiquei encantada quando eu tive a oportunidade de ver o seu Instagram, né? Porque eu estou sempre buscando novos assuntos, profissionais que se destacam naquelas áreas e me apareceu ali, obesidade, Dr. Tiago Omena, né? Então vamos conversar sobre isso. A primeira pergunta que eu queria fazer, na verdade, é o que é considerado hoje pelo profissional de saúde o bem-estar. Como é estar bem com a vida? O que vocês consideram como qualidade de vida? Boa qualidade. Excelente. Pergunta ampla, mas o bem-estar é um dos pilares da nossa clínica, né? Saúde, bem-estar e estética. Então eu diria que o bem-estar, Fabiola, é sentir-se bem e estar em condições de ter bons momentos com as pessoas que você gosta. Então é tanto você olhar no espelho e se sentir feliz com aquilo que você vê, ter sua autoestima em dia, quanto você chegar em casa à noite depois de um dia de trabalho, por exemplo, e ter energia para brincar com o seu filho. Então, o bem-estar é isso, é você ter condições, é você se sentir bem, se você tem capacidade de executar atividades físicas, é você ter disposição para ter tempo de qualidade com a sua família, né? Eu tenho 2 filhas, daqui a pouco quando eu chegar em casa também, eu já sei o que me aguarda em casa, as 2 de férias, então é mais ou menos isso, e a saúde anda junto com o bem-estar. Agora, é difícil conseguir essa boa qualidade de vida, né? Você falou a questão de ter disposição. Tem muita gente que trabalha o dia inteiro e acaba deixando aquele tempo reservado à saúde meio de lado. Isso. É complicado para manter esse equilíbrio, né, doutor? É complicado, mas é necessário. Eu sou um desses que trabalho o dia inteiro. Eu comecei às 4 da manhã.
de hoje, né? Eu sempre acordo nesse horário há anos para me manter atualizado. É a hora que a casa está toda em silêncio, é a hora que eu paro para estudar, 4 da manhã. Depois eu fui para academia, fui para o tênis e atendi desde as 8h30 até as 18 horas, né? Mas para você funcionar desse jeito e você conseguir ficar bem, é necessário que você esteja com o corpo preparado, que você tenha os seus hormônios em dia, que você tenha as vitaminas em dia, que você coma, ingira, né, o combustível adequado para o seu corpo, menos comida industrializada, mais comida feita em casa, mais verde, salada, fruta, etc. Então, é possível, mas precisa de assessoramento, precisa de orientação, precisa de alguém que pegue na sua mão e lhe leve por esse caminho. E por onde começar a mudar esse estilo, a ter essa melhor qualidade de vida? Eu diria que o foco no exercício físico, ele é essencial, né? Tem estudos que mostram, que dizem que a pessoa, quando está praticando exercício físico, ela come melhor. Ela tem mais disposição para se manter em dieta. Quando a pessoa para de fazer exercício físico, ela meio que fala assim internamente: já estou largado mesmo, então eu vou comer esse negócio aqui porque pelo menos eu fico feliz. Então, exercício físico é fundamental. O sedentarismo é um vilão tão grande quanto o tabagismo, né? Uma dieta adequada, comer alimentos de boa qualidade, bater meta de proteína. Proteína é o tijolinho da massa muscular. Então, as pessoas tendem a comer pouca proteína ao longo do dia. As pessoas tendem a errar no carboidrato. Comem muito carboidrato e comem pouca proteína. Veja, tem um suplemento de proteína muito usado, extremamente conhecido, mas que tem gente ainda hoje que acha que vai prejudicar o fígado, prejudicar o rim, que é o whey protein. Um suplemento maravilhoso, né? Que ajuda, que hoje a gente tem evidência que o whey diminui a incidência de diabetes, ajuda a controlar a glicose, te deixa saciado por mais tempo. Então, a prática de exercício é fundamental e comer bem é fundamental. Só que algumas pessoas vão precisar de ajuda para fazer isso, porque tem outras coisas envolvidas. Compulsão alimentar, ansiedade, transtornos hormonais. E é aí que a gente entra. A maioria das pessoas vai se dar bem com dieta e exercício físico, mas tem um grupo de pessoas que vai precisar de uma ajuda maior. É aí que eu quero chegar, porque tem gente que já tentou de tudo, já fez dieta da lua, do sol, da água, enfim, aquelas dietas de moda, né? E até mesmo outros tipos de dieta, e não consegue manter aquela dieta por muito tempo. Seja porque se torna cansativo, enjoa, a questão só dos mesmos grupos de alimentos. E o que fazer com esse paciente que chega, por exemplo, lá na sua clínica com essa queixa de: doutor, eu já tentei tudo, mas eu não consigo emagrecer só com exercício, só com alimentação? Esse paciente precisa ser medicado, sem medo de errar, né? Uma das maiores falhas do tratamento da obesidade é você achar que exercício físico e dieta vai resolver a vida de todo mundo. Eu costumo comparar com a depressão, né? Não adianta você chegar... Se você está triste, Fabiola, você é uma pessoa que não tem depressão. Se você está triste, eu chamo você para o cinema para assistir um filme de comédia e você vai sair mais feliz. Mas se você é depressivo, não adianta mandar você ver filme de comédia. Não adianta eu contar uma piada para você. Não, você precisa ser medicada, porque você tem deficiência de neurotransmissor. Então, a obesidade funciona do mesmo jeito. Então, a pessoa tem funcionamento cerebral diferente das outras pessoas. Falar para uma pessoa obesa para ela comer menos e andar mais é a mesma coisa de falar para um depressivo ler um livro de piada, que ele vai ficar bom. Então isso precisa ser falado, né? E a obesidade, ela é uma doença muito recente. Então é por isso que as pessoas ainda têm esse estigma de que obesidade é falta de vergonha, obesidade a pessoa não tem força de vontade adequada, que ela é uma pessoa preguiçosa, porque é uma doença nova. E assim como a depressão há um tempo atrás as pessoas achavam que também era falta de vergonha, levanta dessa cama, isso é falta de vergonha, vamos trabalhar. Pronto. Vai acontecer isso com a obesidade, né? Quem trata a obesidade, quem estuda a obesidade já sabe disso. Outras pessoas que ouvem falar de obesidade, que não é a especialidade delas, ainda acham que para de tomar esse remédio, você não precisa disso não, né? Mas a gente não vê, por exemplo, uma pessoa com hipertensão, alguém virar para ela e dizer: a sua pressão já está 12/8, agora pare com esse remédio. Não precisa tomar esse remédio não, né? A gente não vê isso no tratamento da obesidade. Imagina o sujeito que está obeso e ele começa a fazer o tratamento dele e ele chega no peso normal.
esse paciente, e às vezes até alguns profissionais de saúde, falam para ele assim, agora que você chegou, para com isso, senão você vai ficar viciado. Aí ele para e reganha o peso, né? Mas se a gente leva para hipertensão, imagine você, um paciente que está com a pressão 20/14, hipertenso. Aí ele vai no cardiologista, o cardiologista prescreve para ele 3 medicações. Aí, uma semana depois, a pressão está controlada, 12/8. Se ele pensa assim, minha pressão agora está normal, eu vou parar de tomar o meu remédio, o que é que vai acontecer? Volta de novo. Pronto. Mas na hipertensão, ninguém diz que a culpa é do remédio, que não funciona, diz que ele parou de tomar. Mas na obesidade, quando o paciente para de tomar o remédio e reganha o peso, diz assim, tá vendo que esse remédio não funciona, parou, ganhou o peso todo de volta. Então existe ainda uma mística em torno da obesidade, por ser uma doença nova, que faz com que as pessoas abordem essa doença de maneira equivocada em alguns momentos, né? Como é que você costuma tratar essa questão da obesidade? Tem o seu trabalho como médico? Existe uma equipe multidisciplinar que está dando aquele suporte ali? Sim, com certeza. Na clínica nós temos nutricionista, nós temos psicólogo, nós temos psiquiatra e nós temos um preparador físico, né? Que a gente encaminha os pacientes para montar treino, para ter treinamento pessoal, né? Personal trainer na academia. Então, assim, a obesidade precisa de uma abordagem multidisciplinar, sem sombra de dúvida. E assim, mas precisa também entender, é preciso entender que muitas vezes mudança de estilo de vida não vai resolver a vida de todo mundo. A pessoa não consegue. Você fala para ela assim, fecha a boca e vá treinar. Ela não consegue. Às vezes, imagine você, hoje, a maior causa de deficiência de testosterona em homens é a obesidade. O sujeito que está com a testosterona baixa, ele se arrasta pelo mundo. Ele não tem disposição, ele não quer sair da cama de manhã. Ele tem sintomas até que mimetizam sintomas depressivos. Você fala para um sujeito desse aí que ele tem que ir todo dia às 6 da manhã para academia, e se ele não for, o problema é a força de vontade dele que é pouca, você está cometendo um erro absurdo, né? Então você precisa dar condições para que a pessoa faça o processo de mudança de estilo de vida. Ninguém está falando aqui que não é para fazer treino, que não é para treinar e fazer dieta. Pelo contrário, todo o processo de emagrecimento passa por mudança de estilo de vida. Só que você precisa dar condições. Você precisa, eventualmente, repor uma testosterona de um homem que tem a testosterona baixa, repor o ferro de uma mulher que tem as reservas de ferro baixa. Você precisa fazer a pessoa entender que ela pode ganhar a luta contra a comida. Como é que ela vai entender isso? Quando ela está bem medicada. Quando ela chega numa festa de criança, por exemplo, passa a bandeja de brigadeiro e ela olha e dá risada. Não está nem aí para aquilo que, em outra situação, ela avançaria e pegaria uma mão cheia de docinho. Então, é isso. A função da gente é dar condições da pessoa lutar contra a doença. Quando você fala a questão de medicação, ao longo da vida, né? Acho que dos últimos 10, 20, 30 anos, se ouvia falar em sibutramina, mais recentemente semaglutida, e atualmente o que existe para ajudar nesse processo de emagrecimento para quem realmente não consegue perder peso por N fatores? Nós temos basicamente 3 grupos de medicação. Nós temos as medicações de ação intestinal, que na verdade só é uma, que é o Orlistat, o Xenical, né? Que bloqueia a absorção de gordura. É a gordura que você coloca pela boca, passa pelo seu intestino e sai nas fezes, né? A gente tem as medicações de ação central, que são as medicações que são psicotrópicas, que agem no sistema nervoso central, como por exemplo, sibutramina, que você falou, que é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. A gente tem o Venvance, que é a lisdesanfetamina, que é usada no transtorno de compulsão alimentar periódico. A gente tem algumas outras medicações aí, que não são especificamente para obesidade, mas que ajudam a melhorar a ansiedade. Por exemplo, a fluoxetina, que é um ansiolítico, pode ser usado como ansiolítico. A gente tem a bupropiona, né, que é aquela também usada para tratar a compulsão pelo cigarro, o tabagismo, que tem efeito de perda de peso. E a gente tem hoje os campeões, que são as medicações que imitam hormônios que a gente tem no intestino, como a semaglutida, como a tirzepatida, que é o Mounjaro, né?
como a liraglutida, que é a Saxenda e Victoza. Então a gente tem basicamente essas 3 classes de medicações. Medicações de ação central, que são as medicações aí de receitinha amarela normalmente, né? Aquela receita controlada. Temos as medicações de ação intestinal, que é o Orlistat, e temos os incretinomiméticos, é o nome complicado para essa galera aí, que são as canetinhas. Então, mais ou menos é isso que a gente tem no Brasil hoje. Além de algumas medicações que são ditas off-label. São medicações que são usadas às vezes para obesidade, né? Mas que são aprovadas, por exemplo, nos Estados Unidos. E aqui na Anvisa não. Então, elas são off-label aqui no Brasil. Elas são com uso fora da bula. E a gente pode usar também, desde que obviamente é respaldado pela literatura. Seria no caso, por exemplo, esse Mounjaro que você comentou agora. Perfeito. O Mounjaro, o princípio ativo chama-se tirzepatida. Nos Estados Unidos a gente tem 2 medicações. O Mounjaro, que é aprovado para diabetes, e o Zepbound, que é aprovado para obesidade. As 2 são a mesma substância, o que muda é dose, o que muda é o nome comercial. Tem a ver com questão de patente, de laboratório, essas coisas. No Brasil, por exemplo, a gente tem a semaglutida, a gente tem o Ozempic aprovado para o diabetes e o Wegovy aprovado para obesidade. As 2 são a mesma coisa, só muda o rótulo. Assim como a liraglutida, que é aquela canetinha mais antiga, a gente tinha o Victoza para o diabetes e o Saxenda para a obesidade. Então, essas substâncias é apenas uma questão comercial, essa mudança de nome, né? Mas elas já são aprovadas em território nacional. A tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro, hoje é aprovado para diabetes, em breve vai ser aprovado para obesidade também, mas a gente tem à disposição essas medicações que são hoje, sem sombra de dúvida, a melhor pedida. Na verdade, tira a liraglutida não é tão boa, né? Fica a tirzepatida e, em último caso, a semaglutida, que é o Ozempic. Antes de fazer uso desses medicamentos, é preciso fazer toda uma bateria de exames para identificar, né? Qual vai ser o mais adequado para cada paciente. Sem dúvida. Dessas medicações que eu falei, tem paciente que você não vai poder, por exemplo, usar aquelas medicações de sistema nervoso central. Você não pode dar uma lisdesanfetamina, um Venvance para todo mundo, né? Você não pode usar a bupropiona para todo mundo. E as canetinhas também, você tem algumas limitações. Tem alguns pacientes que têm um tipo de câncer de tireoide, chamado carcinoma medular de tireoide, que não podem fazer uso das canetinhas. Então a gente tem que adequar à condição de saúde do paciente, né? Existe essa necessidade, sem dúvida. A gente falava aqui, gente, nos bastidores, sobre o caso da Maiara, né? É Maiara? É porque eu sempre confundo as duas. E olha que eu tive a oportunidade de entrevistar uma delas agora em janeiro. Mas em janeiro ela já estava bem magrinha, estava lindíssima aos nossos olhos. Mas aí ela, pelo que a gente sabe, ela fez uso de uma medicação dessas, só que para os nossos olhos ela está muito magra, porque a gente é acostumado a ver ela mais cheinha e tal. Só que ela também, numa entrevista, disse que está na melhor fase da vida dela, né? A gente tem que respeitar o que cada um está dizendo. Mas existe um limite para que essa medicação ela seja suspensa depois que a pessoa... eu perdi 20, 30 quilos, parou ali, ou ela continuando vai ter um resultado assim, daquele jeito? Normalmente, quem vem do tratamento de obesidade e sobrepeso não suspende medicação. Diminui dose, vai para um esquema de manutenção, né? Porque com a suspensão da medicação, a chance de reganho de peso, que é o tal do efeito sanfona, é altíssima. A obesidade é doença crônica, como hipertensão, como hipotireoidismo, são doenças que, se você tira a medicação, a chance de rebote, a chance de reganho do peso é grande. Então, às vezes, diminuir dose, procurar uma dose de manutenção. No caso da Maiara, é difícil comentar porque eu não tenho acesso ao prontuário dela, não sou o médico dela. Mas, assim, uma coisa que a gente precisa ficar muito atento é a perda de massa muscular durante o processo de emagrecimento, né? A gente não deve perder peso a qualquer custo. E as mulheres são muito preocupadas com balança. Eu já tive pacientes que tiveram um resultado fantástico no consultório, por exemplo, de perder 3 quilos de gordura, né, e ganhar 3 de músculo simultaneamente. A balança não sair do lugar, ela fica com raiva de mim. Porque ela quer ver a balança baixar. Ela não quer saber se ela ganhou 3 quilos de músculo, né? Ela pesava 60 quilos, queria pesar 57, perdeu os 3 quilos de gordura que ela queria, mas ela ganhou 3 quilos de músculo, não saiu dos 60. Aí ela ficou chateada comigo, né? Então, durante o emagrecimento,
a gente não pode se dar ao luxo de perder massa muscular junto. O músculo é poupança de saúde para idades futuras, para que você não seja aquela pessoa que só levanta da cadeira se der a mão a alguém. Então, a massa muscular é preciosíssima, por isso que a gente orienta a fazer musculação, comer proteína na quantidade adequada, aquelas coisas que a gente vinha falando aqui. Então, no emagrecimento, o ideal é que você perca só gordura, mas para que isso aconteça, você não pode falar para uma pessoa apenas comprar uma canetinha na farmácia e aplicar na barriga. Você precisa ter cuidado dos outros com a saúde dela. Você precisa ver se os hormônios dessa pessoa estão em dia. Um homem com deficiência de testosterona, por exemplo, ele tem muito mais chance de perder massa muscular durante o processo de emagrecimento do que um homem que tem a testosterona em níveis adequados. Uma mulher que não faz musculação, por exemplo, que acha que a vida é caminhar e não faz treino de força, né? Ela tem muito mais chance de perder massa muscular do que a mulher que faz treino de força durante o processo de emagrecimento. Qualquer pessoa que não coma a quantidade de proteína diária adequada, e a gente vê muito ainda aí, né, até inclusive colegas médicos, está comendo muita proteína, o seu rim vai ser prejudicado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas as pessoas que não comem a quantidade correta de proteína durante o processo de emagrecimento vão tender a perder mais massa muscular do que aquelas que estão bem orientadas por um nutricionista, né? Então precisa ter alguns cuidados para que essa perda de peso tenha o mínimo possível de perda de massa muscular, porque senão você vai ficar com aquele aspecto de doente. Um aspecto como se pegasse um maçarico e derretesse você assim, né? Fica com aquela coisa meio cadavérica, flácida, né? Mole, e aí dá o aspecto aí que o pessoal fala das pessoas que usam a medicação, dizem que a cabeça aumenta, mas não é a cabeça que aumenta, gente, a cabeça é osso. Tem como a cabeça de uma pessoa aumentar. O que acontece é que o corpo diminui. Aí a cabeça fica com o aspecto de estar maior. Mas a pessoa perdeu tanto músculo que parece que ela fica franzina, com um corpo menor. E aí diz que ficou com a cabeça de Ozempic, como as pessoas falam normalmente. Eu já ouvi muito essa história por aí. Eu comentei que no começo da entrevista, eu queria saber a diferença básica do nutricionista para o nutrólogo. Qual é essa diferença? A diferença básica é que o nutrólogo é médico. Então ele é a pessoa que age com as medicações, né? Que prescreve medicações. O nutricionista ele não está habilitado a prescrever medicações. Então a diferença é essa. O nutrólogo, por ser médico, ele está habilitado a prescrever medicação. Né? Eu repito algo que eu falo sempre. Todo mundo tem que procurar um nutricionista e um treinador. Isso é a base para tudo. Todo mundo tem que comer direito e treinar. Algumas pessoas não vão ter resultados apenas com isso. A grande maioria vai resolver a vida com nutricionista e preparador físico. Né? A essas pessoas que não vão conseguir bater a meta, não vão conseguir melhorar de compulsão, comer adequadamente, a gente vai ajudar com uma medicação. E aí vai uma série de exames para poder ver as taxas, para iniciar todo esse processo. Um processo normal de emagrecimento, tipo, eu quero perder 10 quilos. Dura em média quanto tempo, doutor? Varia. Eu tive pacientes que em 2 meses perderam 18 quilos. Tem outros que não me dei muito bem com a medicação, eu esqueci de tomar, eu fui para uma viagem com meu marido que estava marcado, então desses 2 últimos meses, 1 mês foi perdido, eu não fiz nada. Então varia de quanto a pessoa se entrega ao processo. Mas eu diria que com as medicações que a gente tem hoje no mercado, mais ou menos num primeiro momento, 1 quilo por semana, a pessoa consegue aí ao longo de 2 meses tirar 6 a 10 quilos. Esse medicamento que você trabalha hoje, ele é um dos mais modernos que existe, né? Então hoje a medicação mais moderna para controle glicêmico, controle da glicose e para obesidade e sobrepeso é a tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro. Tá? Não existe hoje na indústria uma medicação que entregue um resultado melhor do que a tirzepatida. Incluindo aí a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic. A tirzepatida tem quase o dobro de perda de peso que a semaglutida mostrou nos estudos. Então sim, a melhor medicação que existe hoje para tratamento de sobrepeso e obesidade, assim como para diminuição de esteatose hepática, que é um foco de gordura visceral,
controle glicêmico, com casos até de regressão de diabetes aí, né? A pessoa começa a usar a medicação, a glicose que era 130 cai para 90. Eu tenho vários casos no consultório assim. Então não é só para emagrecimento. A tirzepatida é o melhor remédio que nós temos hoje para controle glicêmico e para essa gordura visceral, como a esteatose hepática, que na verdade é tudo uma doença só, né? O descontrole da glicose, a obesidade e a gordura visceral é uma entidade só, dividida aí a fim de tratamento. Infelizmente o custo ainda é alto, né, dessa medicação. É uma medicação de custo alto. A gente sabe que não é todo mundo que consegue fazer uso dessa medicação. Em alguns países, como por exemplo na Inglaterra, elas já estão no sistema público de saúde, né? Aqui no Brasil ainda não. Aqui no Brasil não tem previsão da tirzepatida entrar. A gente está vendo aí se consegue que a semaglutida, o Ozempic entre, que já seria um grande avanço, né? Mas a tirzepatida não tem previsão. A tirzepatida nem chegou no Brasil ainda, né? Então imagine entrar no Sistema Único de Saúde. Gente, tirei muitas dúvidas aqui, mas eu queria que você deixasse um recadinho para quem está acompanhando esse episódio, doutor Tiago. Primeiro, eu recebi rapidinho só, eu recebi uma entrevistada num episódio anterior em que ela falava que para Deus nada é impossível. Então, primeiro a gente tem que ter fé, força de vontade, né? E procurar os métodos corretos. Eu acredito que esse seja o caminho, né? Sem dúvida. O obeso hoje ele pode ser ajudado. Obviamente que as melhores medicações têm esse custo elevado que a gente já falou, né? Mas a gente tem hoje medicações que entregam perda de peso semelhante à cirurgia bariátrica, né? A tirzepatida é uma dessas medicações, entrega em torno de 23 a 26, 27% de perda de peso, e a cirurgia bariátrica está ali perto de 25%, né? Essas medicações são muito menos agressivas do que a cirurgia bariátrica. Não estou falando mal de cirurgia bariátrica, mas a cirurgia bariátrica precisa ser bem indicada. Você não vai fazer uma cirurgia se você tem condições de fazer um tratamento clínico antes, né? É isso que eu estou falando. Então a cirurgia bariátrica é excelente quando bem indicada. E hoje nós temos ferramentas para transformar a vida da pessoa, para tirar 20, 30, 40, já teve paciente que perdeu 50 quilos e hoje corre triatlo, né? Virou atleta, paciente muito bem de saúde e é isso. Então nós temos ferramentas boas, os hormônios precisam estar envolvidos nessa equação também, como eu falei, tem uma deficiência hormonal, trata a deficiência hormonal para que esse processo de emagrecimento transcorra de maneira mais fluida. Nós temos estudos mostrando que mulheres na menopausa que fazem reposição hormonal perdem até 30% mais de peso do que as que não fazem. Então não é só comprar uma medicação, e é um problema hoje, porque nós temos essa medicação no mercado negro. Nós temos um número de falsificação absurdo, as pessoas acham que podem comprar de fora do Brasil, não sabem quem está mandando para cá, não sabem se vem armazenado da maneira adequada, chega aqui, aplicam, não tem resultado. Né? Já houve casos, inclusive, da Polícia Federal, né? De lotes e mais lotes que foram pegos dessa medicação falsificada. Então, assim, é um conjunto de coisas. Em resumo, procure um profissional habilitado e que tenha experiência nesse assunto, na obesidade, né? E ele provavelmente vai conseguir lhe orientar, lhe mostrar por onde começar. Bom, eu acho que eu vou ter que ir lá no seu consultório. Já está convidada. Porque eu já tentei vários tipos de dieta, né? Eu digo assim, porque eu tenho um histórico familiar. Minha mãe, ela sempre foi muito cheinha. E a gente brincava aqui, eu digo, isso aqui é o resultado de muita emoção de Scott, muito biotônico Fontoura, que acho que veio fazer o efeito depois que eu tive filho, né? E desde essa época para cá eu não consegui voltar. Eu até perdi os 23 quilos que eu ganhei durante a gestação, perdi tudo, mas aí acho que de 10 anos para cá a coisa já desandou mesmo. E eu me sinto agora, nesse momento, porque eu devo ter engordado aí uns 20, 23 quilos. Tem gente que passa por mim assim, fica olhando, eu digo, não, mulher, sou eu mesmo, é porque eu tô mais cheinha. Mas, assim, porque mexe muito com a autoestima da gente. A gente brinca assim, mas não é uma coisa simples, né? Tem gente... muito complicado você, poxa, ver aquele vestido legal, você
pediu o vestido, tem tamanho tal? Não tem. Aí começam as frustrações, a gente deixa de sair de casa porque aquela roupa não está adequada, porque você não se sente bem com você diante do espelho. Isso é muito ruim, gente, isso é muito ruim. E eu acho que quando chega nesse nível, assim, a gente tem que parar e repensar toda a história de vida e procurar realmente se ajudar, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer 50 no ano que vem, né? E chega a hora de dar aquela virada de chave. Então, isso é importante, encontrar profissionais e saber que existem profissionais assim aqui em Maceió para nos ajudar nesse novo processo aí, que conseguir perder esses quilos e não achá-los mais nunca, porque não adianta perder, né? O negócio é manter, que é complicado, né? Com a medicação adequada se consegue. Veja você que hoje a estatística dos Estados Unidos é que em 2030 a obesidade lá vai ser a regra. Mais de 50% da população dos Estados Unidos em 2030 vai ser obesa. E aqui no Brasil a gente não chega em 50% igual a eles. A gente chega perto, 45%, 48% da população em 2030 vai ser obesa. Então é um problema de saúde pública crescente. As crianças cada vez mais ficam presas nas telas e se movimentam menos. Os industrializados, os açúcares, está tudo aí, né? Precisa de regulamentação, precisa ter o sinalzinho igual na carteira de cigarro. Esse alimento pode te trazer diabetes, hipertensão. Alto teor de açúcar, essas coisas têm que ficar de olho. olho. Problema de saúde pública. A gente só vai conseguir melhorar isso quando as entidades públicas tiverem a postura que devem ter frente a esse problema. Ok. Doutor, muito obrigada. Prazer em conhecê-lo. Fiquei muito feliz com todas as informações que eu tive aqui e garanto que você que está assistindo a gente também gostou de tudo que nós tratamos. E eu vou deixar aqui o Instagram do Dr. Tiago para que vocês entrem em contato lá com o Instituto Tiago Almeida, que é o ITO. Fica ali na Jatiuca, tá bom? Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Fabíola, o convite. Muito feliz de estar aqui com você. Sempre que tiver oportunidade, estarei aqui. Conte comigo. Valeu, obrigada. Gente, eu encerro aqui mais um episódio do É Sério Podcast. Fica a dica para você, né? Vamos ver se a gente consegue aí perder uns quilinhos, se sentir melhor com o espelho. Manda essas informações para quem você quiser, tá certo? A gente se encontra no próximo episódio do É Sério Podcast. Até lá! É Sério Podcast. Oferecimento: Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Réveillon Hope Spirits. Liberte seu espírito e celebre essa noite em alto estilo.